Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais uma Oração-Ação, edição número 555. Precioso esse nosso encontro, já são praticamente 2 anos de edições quase diárias, mais recentemente diárias mesmo. E é muito bom vivermos essa comunhão, não é? Que assim seja para vocês como é para mim. Um exercício fantástico de aprendizado sobre o mundo, sobre a ação de Deus, sobre as leis da vida e sobre nós mesmos, já que a nossa linha de estudos é a correspondência entre o mundo exterior e o mundo interior, pelo pressuposto já há muito tempo proclamado, por exemplo, nas leis do Cabailon de Hermes Trismegisto, de que o externo está como o interno, ou como disse Jesus, que assim é na terra como no céu. Há uma correspondência, há uma relação. Como demonstram os fractais, figuras cujas menores partes são iguais ao todo. Como demonstram talvez os átomos, cujos elétrons circulam em torno do núcleo, assim como os planetas circulam em torno do Sol. Aqui fazemos essa correspondência, buscamos essa correspondência o tempo todo. A cada aprendizado exterior buscamos a contraparte em nosso interior. A cada conhecimento estimulamos o autoconhecimento. Um convite fabuloso, imperdível. Jamais pensei em fazer um estudo assim. E as intuições foram nesse sentido, provando, como se fosse necessário provar, que há uma coordenação maior, de mais alto, nesse nosso trabalho, a qual nós saudamos nesse momento e agradecemos a paciência e a dedicação conosco, não é? Estamos no subitem Hierarquia no mundo espiritual, parte do capítulo 1º da segunda parte de O Livro dos Espíritos, questões 98 e 99. Hoje vamos conversar um pouco, Kardec faz perguntas sobre dois tipos dois graus de perfeição entre os espíritos. Na questão 97, uma anterior, ele perguntou se existe um número determinado de graus de perfeição entre os espíritos. E a resposta falou que não há uma demarcação rígida, que as divisões podem ser de diversos tipos, mas que propuseram uma divisão em 3 grupos principais. O primeiro grupo é o grupo dos espíritos puros. O segundo grupo, o grupo dos espíritos bons. E o terceiro, o grupo dos espíritos imperfeitos. Dos puros, eles disseram que são aqueles que já atingiram a perfeição. Os espíritos bons são aqueles que estão no meio da escala.
possuem o desejo de fazer o bem. E o terceiro grupo, o grupo dos espíritos imperfeitos, são aqueles que estão na parte inferior da escala, caracterizando-se pela ignorância, pelo desejo de fazer o mal e por todas as más paixões que retardam o seu progresso. Nas questões de hoje, então, Kardec se debruça sobre o grupo dos espíritos bons e o grupo dos espíritos imperfeitos. Vamos lá? A 98, Kardec pergunta assim: os espíritos do segundo grupo, os espíritos bons, têm apenas o desejo de fazer o bem ou também podem praticá-lo? É muito diferente desejar ser melhor, desejar fazer o bem e praticá-lo, não é? A resposta vem assim: podem praticá-lo segundo o grau de perfeição a que cada um chegou. Muito interessante a resposta, que quebram um pouco esse mito que nós cultivamos a respeito de nós mesmos, que nós somos pessoas do bem, pessoas que só fazem o bem, não fazem o mal a ninguém. Frequentemente nos referimos assim a nós ou a outras pessoas que julgamos serem boas. E aqui eles falam que os espíritos bons podem praticar o bem segundo o grau de perfeição a que cada um chegou. Porque o bem real, o bem puro, só pode ser praticado por espíritos puros. Porque mesmo a má intenção, os maus pensamentos, os sentimentos desarmônicos, eles impedem que o bem realizado seja um bem puro, já que o pensamento é energia, já que o sentimento é energia e que essas energias desarmônicas gerarão também desarmonia. Precisamos então questionar nossos hábitos que nos colocam como bons. Maravilhoso lembrar uma passagem em que um interlocutor chega a Jesus e fala: bom mestre. E ele fala: por que me chamas de bom? Bom é apenas o Pai que está nos céus. Olha só o rigor que Jesus tem com a classificação de bom. E em contraposição, a liberalidade que nós mesmos usamos o bom, apontando pessoas boas, aquelas que atendem às expectativas sociais, apontando pessoas boas como aquelas que não praticam, não fazem crimes, não cometem violências, não fazem o mal. Mas espírito bom exigirá a bondade não apenas nos atos. São 4 as manifestações de um ser: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Note que as ações são apenas uma das manifestações de um ser. Ações julgadas aparentemente boas, mas que são acompanhadas de más palavras, ou que são feitas com más intenções,
ou com maus sentimentos, não podem ser ações realmente boas. Que isso nos ajude muito na nossa autoimagem, na nossa autoobservação, no nosso autoconhecimento. E nos dê mais parcimônia, mais cuidado antes de classificar alguém como bom. Não é? A questão 99 diz assim: os espíritos do terceiro grupo, lembremos-nos, espíritos imperfeitos, aqueles que estão na parte inferior da escala, que caracterizam-se pela ignorância, pelo desejo de fazer o mal e por todas as más paixões que retardam o seu progresso. Então, é sobre esses espíritos imperfeitos que agora Kardec faz a sua pergunta. Os espíritos do terceiro grupo são essencialmente maus? E a resposta é não. Existem aqueles que não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, se satisfazem no mal e se alegram quando encontram ocasião de praticá-lo. Existem ainda os espíritos levianos ou irresponsáveis, mais brincalhões do que maus, que se satisfazem mais na malícia do que na maldade, e que encontram mais prazer em mistificar e causar pequenos contratempos com os quais se divertem. Muito interessante. Isso ajuda todos nós a pensar sobre nós mesmos. Quantas vezes não pretendemos desculpar nossos atos infelizes dizendo que foi uma brincadeira? Por essa escala fica claro que seremos considerados espíritos imperfeitos se brincarmos de uma maneira desarmônica. É o chamado bullying. A humilhação de uma outra pessoa a título de brincadeira. As piadas nossas que denigrem, que diminuem, que ofendem muitas vezes as pessoas, imputando burrice para as loiras, para os portugueses. Atos equivocados, maus mesmo, para os negros. Humilhando qualidades ou atributos de japoneses, de europeus, de todos os grupos étnicos ou grupos raciais. A brincadeira apenas atesta a nossa ignorância e o nosso primitivismo. A brincadeira que ofende, a brincadeira que ataca, a brincadeira que humilha. Muitos de nós dizemos que pretendemos apontar a nossa própria bondade, a nossa própria elevação, dizendo que não fazemos mal a ninguém. Nossa, fulano é uma pessoa boa, não faz mal a ninguém. Aqui também é contestada essa nossa crença. Será um espírito inferior àquele que não fizer o bem nem o mal. Então, não fazer o mal não é suficiente para ser o bom. Não fazer o mal ainda nos caracteriza em nossa inferioridade, em nossa imperfeição. Há, porém,
alguns espíritos que se satisfazem em fazer o mal, que têm prazer em destruir, em humilhar, em atacar as pessoas. São estágios do espírito inferior que Allan Kardec, de alguma forma, vem nos apresentar nas observações que ele vai fazer a respeito dos diferentes espíritos. Produziu-se também a escala espírita, onde se trabalha os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. De acordo com as observações de Kardec. É interessante que nos debrucemos sobre a escala, e isso nós faremos nos próximos encontros, porque isso nos favorece o autoconhecimento, nos favorece a análise que fazemos não apenas dos espíritos incorpóreos, dos espíritos clássicos, dos seres sem corpo, como também dos espíritos com corpo, que não deixam de ser espíritos por causa disso, e que também se encaixarão nessa mesma escala, nessa mesma hierarquia. Muito bom. Importante que nós avancemos. Na escala espírita, apresenta-se no terceiro grupo, o grupo dos espíritos imperfeitos, como espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores. De alguma forma, temos características de todos esses, e compreendermos quais características preponderam nas nossas manifestações, abrangendo pensamentos, sentimentos, palavras e ações, vão nos ajudar nessa autocompreensão, nesse autoconhecimento, nesse lidar com as nossas próprias ignorâncias. No segundo grupo, o grupo dos espíritos bons, Kardec aponta espíritos de boa vontade, espíritos científicos, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. E no primeiro grupo dos espíritos puros, Kardec aponta uma classe única, que é, claro, dos espíritos puros. Vamos nos debruçar sobre esses estudos de Kardec para nos conhecer, para perceber em que momentos, que características vêm definindo o nosso comportamento. Que a escala espírita nos ajude nesse avanço, que todos nós possamos rever nossos conceitos, não para nos punir, não para nos diminuir, mas porque
O diagnóstico é imprescindível para a cura. O reconhecimento da nossa ignorância é essencial para o aprendizado. O homem mais sábio, o fundador da filosofia, Sócrates, tinha como lema: só sei que nada sei. É só reconhecendo a própria ignorância que nós nos candidatamos à sabedoria. Assim como também, só reconhecendo a nossa doença, nos candidatamos à cura. O primeiro estágio dos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos é reconhecer o seu vício. Passo realmente imprescindível para que o alcoólico e o viciado de qualquer tipo avance para a sua cura. Muito bom. Usemos esse estudo da escala espírita, esse estudo dos estágios de avanço ou de atraso dos seres para nos conhecer, nos reconhecer e nos transformar. Convite fabuloso está feito. Os nossos próximos encontros avançarão e se debruçarão sobre a escala espírita. Venha conosco, vamos aprender juntos, nos conhecer juntos, nos transformar juntos. Até a próxima, um prazer estar com vocês, até amanhã, 18 horas. E compartilhem se vocês entenderem que esse nosso encontro serve, é útil, ajuda as pessoas, pode ajudar as pessoas. Paz e bem para todos vocês. Ótimo final de noite e até amanhã.